provocação, pessoal, olha só. Agora nós vamos colocar Santiago Yus em palpos de aranha, como se dizia antigamente. Santiago, eu estou vendo essas fotos todas, a preservação histórica do antigo terminal, falaremos sobre isso agora. O que eu não vi aí, Santiago, agora, hein? Agora é a pergunta de $1 milhão. Santiago e os spotters, em um lugar para as pessoas que amam a aviação, que não são passageiros, fotografarem no aeroporto. Vocês vão esquecer da gente? Não, nunca, né? Eu fui questionado também no momento da pedra fundamental, né? Deixa a gente esquecer de vocês? Não, a resposta é não. Não? Inclusive a gente quer também criar um Spotter Day, né? Para fazer alguma atividade, inclusive tendo acesso à área restrita de operações, para que todos aqueles aficionados em algum momento consigam fazer suas fotografias mais próximo da atividade. Sim. E não ter que fazer desimposicionamento através de uma cerca perimetral ou demais. Mas a gente está pensando sim em construir um spot point, né? Amém, que grande notícia, hein? Olha, é um grupo. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou spotter desde os 10 anos de idade, portanto há 50 anos. Eu tenho 800 mil fotos. E quando o aeroporto de Viracopos estava sendo reformado, eu tive algumas conversas longas com o aeroporto, com os novos administradores, né, depois da privatização, e falei: olha, eu sou diretor da Azul, a gente vai ser o principal cliente de vocês, mas eu vou tirar o chapéu de diretor de Azul e vou colocar o chapéu de spotter. Vocês podem lembrar que a gente existe? Agora, deixa eu fazer uma colocação que é econômica. O spotter, né, o cara que vai para o aeroporto para fotografar, registrar aviões, ele, de uma certa maneira, ele ajuda a dinamizar o ciclo econômico do aeroporto. Ele tem que estacionar um carro, ou pegar um ônibus ou um Uber, ele vai acabar comendo alguma coisa, ele pode passar na banca e comprar uma revista, engraxar um sapato, ninguém usa sapato, tá bom. Mas enfim, ele vai movimentar a roda econômica do aeroporto. E ele não vai subir no avião. Ele é público adicional. Você não está tirando do passageiro, você só está colocando mais gente no universo comercial do aeroporto. Mas eu iria além disso, né? A divulgação que faz a comunidade, né? Sobre segurança da aviação, sobre a confiabilidade de todas aquelas pessoas que ainda têm um pouco de medo, né? Que estão acostumados a caminhar, né? Pés no chão e não estar no ar. Essa divulgação é super relevante, já não é um tema só econômico, sino também a divulgação da aviação com tantos spotters que a gente tem no mundo. Mas é uma prática que é muito comum lá na Espanha, em todos os nossos aeroportos, né? Exato. Então, tem pontos de observação, colaborar com a comunidade, ter uma interação de boa vizinhança, de criar esse spotting day. É uma coisa que acontece com normalidade, né? Então, e olha, se precisar de uma consultoria, eu faço de graça, porque... Não, estou falando sério. Porque, assim, os spotters, eles têm algumas características que são importantes. A principal é a posição relativa ao sol. E Congonhas, pela orientação da pista, ele é um aeroporto que você tem que ter um lugar de manhã e trocar de lugar e ir para outro à tarde. Senão bota o sol de frente. Senão fica o sol de frente. Então, não esquece da gente, não. Quando vocês estiverem aí nessa fase de refinamento do projeto, pensem num lugarzinho para os spotters. Acho que vai ser muito bom. Meu pedido, né, agora aproveitando, né, que todo mundo está escutando, é que tenhamos algum focal point, né, porque depois spotter tem tantas opiniões como spotters existem, né, então alguém, né, que seja um focal point para poder fazer pode usar, essa conversa agora conjunta, novamente falando sério, pode nos usar. A gente faz esse trabalho pro bono com a maior paixão possível. A gente não precisa de muito, a gente precisa de um ponto para fotografar de manhã e outro à tarde. Frankfurt, por exemplo, né? Frankfurt construiu uma espécie de uma pequena arquibancada de concreto, próxima da cerca. Você não põe em risco a aviação de jeito nenhum, você não ameaça a invasão do sítio aeroportuário, mas você criou um espaço, né, que as pessoas podem simplesmente ir lá e fotografar. Se a gente ficar do lado de lá do terminal, oposto ao terminal, pela manhã, tem esse lugar. E com a reforma, porque vocês vão voltar o terminal, né, a ter as características antigas, né? Não é? Vocês vão ter que demolir a régua atual, onde estão os fingers atuais, né? Isso vai ser demolido. E essa parte toda, que vamos dizer, é a parte original, clássica do aeroporto, que já foi o espigão internacional, próximo lá daquele canto onde fica a ala VIP, aquilo naturalmente tem um terraço em cima, né?
Se você só facultar a abertura desse terraço, que não vai alterar em nada a arquitetura, a cidade de São Paulo, não nós spotters, a cidade de São Paulo volta a ter um lugar para visitar. Claro, você é espanhol, você está no Brasil há 5 anos, mas eu nasci em São Paulo, eu cresci aqui, e toda aquela área era um gigantesco terraço e milhares de paulistanos frequentavam aquilo aos fins de semana. Tanto assim que os cariocas, né, meteram na gente o apelido jocoso de dizer que aquilo era praia de paulista. Não sei se você sabia disso. Sim, né? De fato ainda se chama prainha, né? Aquela superfície. Mas é uma coisa que acontece em todos os aeroportos, né? Eu, como falamos desde o início, né, com meu pai, eu me lembro de ir fazer lá, de comer uma paella no aeroporto, enxergando voos pousando, decolando, então é uma coisa que a gente gosta. E, enfim, depois eu posso te mostrar, né? Em Tenerife, a gente, quando que foi minha última responsabilidade na Espanha, a gente criou lá É mesmo? Que maravilha. Uma área para spotters, né? Mas tem que ser compatível com segurança. Mas é verdade que vocês são guardiães também, né? Quando você está na cerca perimetral, observando qualquer alteração que pode ser invasiva para o porto, são os primeiros que vocês detectam. A gente é uma camada de segurança a mais. Exatamente. Você vê um bad guy chegando, você fala, que é isso? Nisso estamos alinhados. Muito bem. Atenção, câmera da verdade aqui. Eu vou cobrar o Santiago. Vou puxar a orelha dele. Fala, Santiago, cadê o nosso lugar? Vamos tentar. Não vai aumentar, não vai onerar muito o custo de projeto. E tenho certeza que ainda que você tenha um investimento inicial de criar 1 ou 2 áreas para spotters, ao longo do tempo essas áreas, esse investimento vai se pagar. Porque o spotter ele vai movimentar essa roda econômica, né, que é o universo que um aeroporto gera, né? Você tem a farmácia, você tem todo aquele universo das milhares de pessoas que trabalham lá, das milhares de pessoas que embarcam, né? E de fim de semana, quando naturalmente cai o movimento de negócios, você tem um lugar a mais para o paulistano e para o brasileiro. E, vem gente de fora do Brasil fotografar em Congonhas. Hoje o pessoal fica naquele hotel que tem em frente ao aeroporto, aluga um quarto, fica hospedado nesse hotel para abrir a janela e fotografar os aviões de lá. É desespero, assim, Congonhas perdeu, era um lugar pródigo para se observar aviões e hoje realmente não tem. Para quem está, claro, do lado, não do airside, né, mas quem não é passageiro, não tem mais como fazer. Posso te cobrar? Não precisa não. Nós estamos juntos nisso. Muito bom. Então estamos batendo